Desde já eu já agradeço, Senhor. Tenho certeza que muitos de nós, mediante esse tempo que nós temos vivido, tempos, de notícias, tempos de calamidades, tempos de inseguranças, tempos, de incertezas, mas é um tempo que precisamos nos assegurar, trazer uma segurança em nosso coração, uma certeza. E a palavra do Senhor, ela traz para nós essa segurança, essa certeza que temos. E eu quero, em nome de Jesus, deixar, o Espírito Santo trabalhar no teu coração nessa noite. Quero pedir ao Espírito Santo que trabalhe no teu coração, na tua vida, na tua casa essa noite. Sua família. Talvez você que esteja ouvindo nesse momento está dizendo, não sei como vai ser o dia da manhã. Não sei como é que vai ser minha noite de sono. Eu quero dizer para você que Deus está contigo. E Deus é com a gente. Muitas vezes a gente pensa, que Deus, ele tem separações. Há muitas pessoas que às vezes chegam perto de mim e dizem, pastor, eu vou falar algo para o Senhor, mas sabe, eu não estou fora dos caminhos do Senhor, e por sua vez, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para dizer alguma coisa? E essa noite, a primeira escada que nós vamos colocar os nossos pés, é a escada, de quem somos, de como Deus olha para a gente. Às vezes a gente olha para a gente e de uma forma totalmente diferente a que Deus nos olha, os olhos de Deus ao nosso respeito. E muitas pessoas dizem assim, quem sou eu para poder falar, mas quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem uma promessa na vida de uma pessoa, no tempo certo, Ele traz essa pessoa, Ele chama essa pessoa, Ele não desiste de ninguém. Essa noite eu quero começar, então, colocar os nossos pés, no primeiro degrau de quem nós somos. Quem é Deus? Deus, acaso, Ele faz acepções de pessoas? Talvez eu vou estar falando, e quem possa estar ouvindo nessa noite, talvez você diga assim, quem sou eu para orar? Acho que Deus nem escuta as minhas orações. Sou uma pessoa tão difícil, eu erro tanto. Mas essa palavra é para você, e eu quero te chamar nessa noite, para que você coloque seus pés no primeiro degrau. Talvez eu vou estar falando para alguém nessa noite que, mediante esses dias, esse tempo, talvez aconteceu algo em que você já estava com os pés no primeiro degrau e você desceu. E Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando todo o tempo. Volte a colocar de novo. Não retroceda. Em nome de Jesus. E eu tenho uma passagem, muito conhecida, que vai retratar justamente alguém
E criou um problema, né? Um problema familiar, dois irmãos. E devido a uma situação, um negócio feito, devido a uma preparação premeditado, por algo premeditado. Não é algo que aconteceu simplesmente, mas foi algo premeditado. Estou falando sobre Esaú e Jacó. Alguém que premeditado já queria alcançar algo e usou de uma forma totalmente errada. Jacó usou uma forma totalmente errada e o seu irmão Esaú negociou. E Deus tem uma palavra para a gente nessa noite. Nunca negocie aquilo que Deus deu. Nunca negocie o posicionamento que Deus te deu. Talvez esteja falando para alguém nessa noite que, por sua vez, né, está passando por alguma luta. E que, por sua vez, né, negociou, deixou que algo pudesse, então, te tirar desses degraus, ou degrau que você já tenha subido. Não negocie as coisas de Deus. Há uma consequência sobre isso. Quando nós negociamos a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós estamos dizendo para Ele que aquilo que está sendo trocado, aquilo que está sendo priorizado, é muito maior, ou é maior do que aquilo que Deus assim prometeu. É muito maior daquilo que Deus preparou, tanto para o nosso presente, e como também vai nos ajudar o nosso futuro. Não negocie as coisas de Deus. Não entregue de bandeja aquilo que Deus já começou. Talvez esteja falando para alguém que negociou o ministério. Já não sente mais tanto aquele fervor. E quando foi chamado, talvez, né, para exercer alguma coisa, algo na igreja, um ministério dentro da igreja, e talvez tenha negociado, tenha trocado por outra coisa. Talvez uma situação te jogou para baixo. Essa noite, Deus, a sua palavra, ela nos levanta, ela nos joga de novo para cima, ela levanta a nossa cabeça e faz com que a gente comece a enxergar aquilo que muitas vezes tentou nos cegar. Esaú negociou uma promessa, negociou uma bênção, negociou uma história. E o seu irmão tomou um lugar de uma história que não era para ser dessa forma, que não era para ser dele. Jacó, por sua vez, Esaú negocia com Jacó. Jacó pega essa posição de primogênito. Jacó, ele pega uma posição que não era dele. E quando a gente está numa posição que não é para a gente estar, vai dar errado. Quando a gente entra numa posição que não é para a gente permanecer, que não é para a gente negociar, dá errado. Esaú negocia. Jacó pega uma posição que não era dele. Porque Deus preparou para Jacó, era talvez algo totalmente diferente do que Deus tinha preparado para Esaú. Ou seja, não precisava ter negócio com Deus, não precisa ter negócios. Deus não vende as suas bênçãos. O Senhor não negocia, mas nos dá por liberalidade. Ele nos dá porque Ele nos enxerga totalmente diferente da forma com que a gente se enxerga. Ele faz com que
coisas venham a acontecer sem precisar que a gente entre, tome um lugar, uma posição que não é nossa. Porque aquilo que Deus preparou para você e preparou para alguém, pode ter certeza, assim como Deus há de honrar, Deus também há de honrar. Havia honra sobre a vida de Jacó. Ele joga essa honra para fora, seu irmão negocia, ele entra numa posição que não era dele, é obrigado a mentir, obrigado a enganar o seu pai, e com isso se traz uma confusão, uma briga familiar, onde que Esaú então ameaça a Jacó por ter tomado a posição que não era dele, ter mentido para o seu pai, passando por ele. E a palavra, essa noite, que Deus também tem para a gente, que você possa ter a sua identidade. Nós não precisamos passar, não criar uma imagem que não é para a gente. Porque Deus ama você. O amor de Deus sobre a tua vida é completo. Não precisamos mudar, não precisamos passar para alguém, ou seja, não precisamos tomar uma característica forçadamente, não precisamos ser alguém forçadamente. E Jacó, ele passa por alguém, passa mentindo o irmão. E o pai cego, por sua vez, seu irmão, muitos pelos, ele se veste, coloca praticamente ele se transvestiu, né? Ou colocou uma roupa, desculpa a expressão. Jacó, ele pega e coloca-se numa posição que não era dele. E nós não precisamos nos colocar numa posição em que Deus não diz que a gente precisa estar. E quando isso acontece, quando há essa briga, Jacó, ele tem que partir do lugar onde ele estava, no lugar de bênção, um lugar onde que era está estabelecido em meio à sua família, foi estabelecido a bênção para Esaú, mas havia também uma promessa sobre a vida de Jacó. E diz que quando Jacó e o pai, né, pede para que ele fosse embora, ele diz que partiu. Eu queria que você abrisse em Gênesis 28, versículo 10. Que diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras naquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada era posta na terra, e cujo topo tocava nos céus. E eis que o anjo de Deus subia e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dele, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, te darei a ti. O interessante é que muitas vezes, né, parece que a gente só lembra de José, né? Parece que Deus só deu sonhos a José.
E diz que Jacó, mediante uma situação de alguém, né, que talvez aos olhos humanos, ia dizer, o que Deus ainda está se aparecendo aí para Jacó? Por que Deus ainda não desistiu de Jacó? É porque Deus não desiste de ninguém. Entenda uma coisa, Deus não está preocupado com as minhas histórias passadas, mas Deus está querendo, ou seja, fazer com que a nossa história, essa que nós estamos vivendo agora, possa ter uma grande mudança, uma grande transformação. Para Deus, essa história de Jacó já está ficando para o passado, porque Deus não desistiu de Jacó, e Deus não desiste de ninguém. Talvez você que está dizendo essa noite, a minha história, né, passada, a minha história, essa vai fazer toda a diferença quando eu estiver orando. Será que Deus me escuta quando eu estou orando? Será que Deus me ouve quando eu estou orando? E talvez nós colocamos as nossas acusações diante do Senhor e dizemos, Senhor, o Senhor não pode mudar isso na minha vida, já está marcado na minha vida, e pode realmente estar marcado, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar essas feridas, para curar essas feridas, para restaurar. Então Deus não desiste de Jacó. E quando eu li essa passagem, eu sempre trazia ao meu coração, o que Deus está querendo com Jacó? O que Deus pode extrair de Jacó? O que Deus ainda está se apresentando a ele? O que Deus ainda está fazendo? E Deus se apresenta a ele num sonho, e diz que o anjo subia e descia. E o interessante é que os anjos, quando descia, ele subia, mas chamando a atenção de Jacó. Quem estava lá no topo? A palavra de Deus diz que sonhou e eis que havia uma escada e era posta na terra, e cujo topo estava nos céus, e eis que o anjo de Deus subia e descia, e eis que o Senhor estava em cima dela. Eu acredito que quando, os anjos do Senhor chamavam a atenção de Jacó para mostrar quem estava no topo, para quem estava lá em cima, para quem estava no alto, chamava a atenção de Jacó para mostrar a ele, que em nome de Jesus, que ele não desistiu dele, e ele não desiste de ninguém. Não importa uma história passada, não importa um posicionamento passado, mas Deus foi lá e se apresentou, e os anjos chamam a atenção de Jacó, dizendo, olha quem está lá em cima, olha quem está no topo. E acredito que quando Jacó, ele olha para cima, quando ele olha lá no topo, quando ele escuta a voz do Senhor, trazendo Jacó de volta, no centro de uma promessa, porque nosso Deus não é um Deus que age apenas em um lugar. Jacó poderia ir em qualquer lugar, como ele agora iria para a casa dos seus tios, porque Deus não é um Deus, que só age em um lugar. Deus não é um Deus que só age numa igreja. Deus não é Deus que só age numa denominação. Deus não é Deus, que só age num pastor. Deus é o Deus que age na vida das pessoas.
O Deus que nós olhamos para o alto e sabemos que está no topo. Quando Ele olha para baixo, Ele não olha num espaço físico, Ele não olha num tamanho de uma igreja. Talvez, eu oro nessa noite porque tem muitos pastores que não têm uma oportunidade de repente estar fazendo uma live. Mas Deus está olhando para aquele povo que está ali. Deus está olhando para aquela pequena igreja que talvez não tenha, sabe como, tem uma internet. Deus está olhando para... Deus está lá de cima olhando, do topo Ele olha. E olha para alguém que talvez pessoas, dizia, quem é esse para estar ouvindo a voz de Deus? Quem é esse para estar conversando com Deus? Camarada com a vida toda errada, camarada com a vida toda, sabe, toda problemática, camarada que está saindo de um lugar, sabe, com falta de perdão, camarada que está saindo de um lugar porque trouxe uma consequência num momento irreversível. E Deus está ali, se apresentando a ele através de um sonho, trazendo ele de volta para o centro da promessa, e diz, eis que eu sou o Senhor. E estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra que está deitado te darei a ti e a tua semente ou a tua descendência. Deus traz de volta para a promessa. Deus, muitas vezes, meus amados, a gente pensa que às vezes o Senhor desiste da gente. Às vezes a gente pensa que o Senhor, Ele abre mão da gente. Talvez, talvez aquele que está, talvez nesse momento, talvez num bar, e a gente acha aquele camarada ali, a vida dele, olha a vida dele. Talvez a gente veja uma pessoa, talvez envolvida nas drogas. Às vezes a gente olha para a vida deles e mas Deus lá do topo, lá do alto. Ele não abre mão, sabe, daquele camarada que talvez esteja num bar bêbado. Ele não abre mão, talvez, daquele que esteja perdido. Ele não abre mão, talvez, daquele que está lá num ponto de droga, vendendo drogas. A todos uma promessa. E muitas vezes nós que olhamos para alguém e podemos até dizer, esse aí Deus desistiu dele. Olha a vida desse camarada. Olha a vida de Jacó, irmão. Mas Deus não desistiu dele. Ele estava envergonhando uma história, uma família, uma descendência. Mas mesmo assim Deus não desistiu dele. E Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste daquele que está ali, do mendigo. E muitas vezes a gente olha e passa, e aquele camarada está ali, debaixo de uma marquise, enrolado, numa roupa, cobertor, deitado. E muitas vezes a gente olha o que o diabo fez. O diabo pode ter sido, momentaneamente um grande vencedor, mediante uma grande situação, talvez de história, talvez de muitas coisas que levou aquele homem a ter uma vida assim, mas Deus não desiste dele. Porque Deus não desiste de ninguém. O primeiro degrau, o degrau do reconhecimento que Deus não desiste de ninguém.
Jacó, ele ouve Deus falando: olha, eu sou o Deus da tua descendência. E além disso tudo, Deus traz ele para a promessa, traz ele de volta, traz do lugar onde que foi, sabe, meu amado, aonde que Deus fala assim: começa daqui, Jacó, mas começa com essa palavra no teu coração: eu não desisti de você. E talvez você, quando ouvir essa pregação, talvez você está ouvindo essa pregação, Deus não desiste. Começa daqui para agora, começa daqui em diante, comece, zera, busca Ele. A palavra do Senhor diz que devemos buscá-lo tempo fora do tempo. Talvez você que talvez esteja, sabe, tem pessoas que dizem assim: que eu não posso nem orar, olha a minha vida. Quem sou eu para pedir alguma coisa ao Senhor? Quem sou eu para pedir alguma coisa a alguém? As pessoas chegam para mim e dizem assim: não sou digno. Como que eu olhasse para alguém e falasse assim: olha, você é perfeito. Há uma diferença entre eu e você. Talvez quando as pessoas podem olhar para a minha vida e dizer assim: ah, mas o senhor é pastor, uma diferença muito grande entre eu e você. Pode haver uma diferença entre nós, naquilo que fazemos, naquilo que escolhemos como vida. Pode haver uma diferença entre nós naquilo que eu escolhi, naquilo que eu fui liberto. Mas não há uma diferença entre nós relacionada ao amor de Deus. Pode ser uma diferença entre nós pelo estilo de vida, pelo aquilo que eu acho, pelo aquilo que eu não deixo mais acontecer na minha vida. Então eu me desviei do mal. Mas os olhos de Deus, no amor dele, somos iguais. Somos iguais na oração, somos iguais no clamor, somos iguais para ele. Mas a única diferença é que eu escolhi a ele como o único e suficiente Senhor da minha vida. E escolhi um estilo de vida em que a palavra me conduz. Mas não há diferença do amor de Deus. O amor dele completo, pleno. O amor dele incondicional. Jacó, Deus fala para Jacó: volta para o centro, Jacó. Vamos começar a zerar. Aquele momento Deus estava zerando. E ele disse: além disso tudo, Jacó, está vendo esse monte de terra? Esse lugar que eu vou te dar. E talvez Jacó poderia pensar, poderia estar pensando: como vai me dar? Estou saindo daqui zerado, sem nada. Eu estou saindo desse lugar sem ao menos que as pessoas possam me reconhecer como um filho de Isaac, filho de Abraão, a quem Deus disse: em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Sabe, meu amado, neto de um homem que Deus foi lá e tirou no meio de uma história. E se nós olharmos para a vida de Abraão, muitas vezes eu fico pensando: por que Deus chama alguém lá do Ur dos Caldeus, um senhor de idade, e olha para ele de uma forma totalmente diferente, e diz: olha, sai daí, porque eu vou fazer de você
Talvez muitas vezes você tenha escutado: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é algo grandioso. Mas muitas vezes, meus amados, nós ouvimos, nos alegramos com isso, mas não deixamos para trás aquilo que nos separa, aquilo que, sabe, meu amado, eu não me deixo trabalhar. Porque quando Deus diz para Abraão: sai do meio da tela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, sem dizer qual é o local ou lugar, sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, nesse meio dessa caminhada, eu vou estar trabalhando na sua vida. O Deus que trabalha na vida daqueles que muitas vezes as pessoas não dão nada. Sai daí, Abraão, vem para cá. Agora vai. Você sabe por que eu não vou mostrar o ponto de chegada, Abraão? Porque nesse tempo, até você chegar onde eu quero, eu vou estar trabalhando na sua vida. Eu vou estar trabalhando na tua história. Eu vou fazer que você, primeiramente, aprenda a reconhecer quem você é. Você precisa subir o primeiro degrau do reconhecimento de quem eu sou na sua vida. E quando a gente sobe esse primeiro degrau do reconhecimento de que Deus, o amor dele, nos alcança e não abre mão da nossa vida, da restauração. Jacó estava saindo da sua casa para uma restauração, mas com uma promessa. Deus te chama de novo para você voltar para o centro da promessa, para que você não venha negociar a posição que Deus te deu, para que você não venha trocar a sua identidade. Você não precisa ser outra pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ser outra pessoa. Mas em que sentido? A gente se torna outra pessoa quando Jesus nos alcança. Aí a velha criatura nas águas morre, aí eu sou outra pessoa. Então que sentido é ser uma outra pessoa? Tem pessoas que dizem que vão ser uma outra pessoa no sentido, não porque eu sou muito bom, agora vou ser ruim, eu sou bom para todo mundo, agora ninguém vai tirar nada de mim. Talvez você diga que você vai ser uma outra pessoa porque alguém te magoou e diz: agora ninguém mais vai me magoar, não acredito mais em ninguém. Talvez você diga que você vai ser uma outra pessoa. Talvez até no meio, talvez evangélico. Talvez você fazia parte de uma denominação, de uma igreja, e no momento se deixou, levar por uma situação, e você diz: agora eu vou ser uma outra pessoa. E a gente só se torna uma outra pessoa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Aí diz que quando nós passamos pelas águas, diz que o velho homem morre e ressurge um outro homem, uma outra vida, uma outra pessoa. O velho homem e nasce um outro homem. Nós nos tornamos uma outra pessoa. Jacó precisava se tornar uma outra pessoa, no sentido de deixar Deus trabalhar na vida dele, mudar a história dele, zerar a história dele.
ajudá-lo a vencer essa história ruim que ele iria levar por muitos anos na vida dele. O primeiro degrau é o reconhecimento de quem Deus é, a representação de Deus sobre a vida de cada pessoa, independente do estado que se encontra, mas o amor dele é igual a todos. O primeiro degrau é o degrau de reconhecimento. Que Deus nessa noite possa trazer sobre a tua vida o amor dele e dizer para você: zera tudo, comece de novo, mas começa de uma forma diferente. Volte para o centro da promessa. Volte ter alegria em ouvir a palavra, em orar. E a você que ainda não conhece a Jesus, eu oro nessa noite para que você seja uma outra pessoa em Cristo Jesus. Que você entregue a sua vida para Ele. Passa pelo batismo das águas. E quando você levantar daquele lugar, você vai ser uma outra pessoa, completamente diferente. As coisas velhas se passaram e Deus fez tudo novo, como vai fazer na vida de Jacó. E talvez nessa noite você possa dizer comigo: as coisas velhas se passaram e Deus faz tudo novo. Que Deus te abençoe. Essa chega no teu coração uma palavra de ânimo. Deus não desiste de você. O amor dele é completo, não por escolhas, não por nome, mas o amor dele é completo. Deus é apaixonado por vida. O amor de Deus é vida, é pessoas, são as famílias. Benditas serão as famílias de toda a terra. Deus não abre mão de você. Que Deus te abençoe.